Olá pessoal, quem está falando com vocês é o administrador Eliezer Soalheiro, pré-candidato a vereador por Sertãozinho e Cruz das Poças, participante da última turma do Renova BR Cidades de 2019 e diante dos fatos acontecidos no Brasil e no mundo, gostaria de contribuir para tentar trazer luz a alguns conceitos que são importantes, principalmente os conceitos de governos totalitários e democracia. E como tudo isso tem influenciado o cenário brasileiro e internacional nos últimos tempos. Vou trazer um texto aqui para vocês de um livro chamado Estudos de Problemas Brasileiros, escrito por Hilário Torloni em 1987. E ele explica com muita propriedade, ao mesmo tempo que muito didaticamente, o que cada conceito significou na história e ainda presente em nosso dia a dia. Se você que está aí com dúvidas sobre a diferença entre esses conceitos, talvez esse pequeno trecho traga à luz as suas dúvidas para que você entenda o cenário que nós estamos presenciando. Totalitarismo e democracia. Totalitarismo e democracia são duas correntes de pensamentos políticos dominantes em nosso século. Lembrando que ele está falando aqui do século XX, o livro foi escrito em 1987. Parece-nos fundamental conceituá-las, não só para desfazer equívocos ainda frequentes, como também porque a compreensão dos problemas do mundo moderno e, em especial, o estudo da problemática brasileira pressupõe o conhecimento básico dessas ideologias. Antes de tudo, quando falarmos de democracia, estaremos nos referindo às democracias modernas. Os que quiserem estudar as formas antigas de estados democráticos encontrarão farto manancial em livros como A Cidade Antiga de Fustel de Coulanges e As Democracias Antigas de Croizet. E quando falarmos de estados totalitários, estaremos nos referindo aos de tipo fascista e nazista, abre parênteses, chamado de direita, fecha parênteses, como aos de tipo comunista, abre parênteses, chamados de esquerda, fecha parênteses. Esse foi um breve resumo. Agora a gente vai tentar entender melhor, através do que o autor traz, as características e fundamentos de cada um desses conceitos. Totalitarismo e democracia são ideologias antípodas, conceitos antinômicos, opostos, contrários. A razão fundamental é que, no totalitarismo, o Estado é absoluto. O poder estatal não conhece limites. Abre parênteses. Na fórmula de Mussolini, abre aspas, tudo no Estado, nada fora do Estado, nada contra o Estado, fecha aspas. Da onde surgiu a ideia de Estado total totalitário, fecha parênteses. Seguindo. Enquanto na democracia o poder do Estado tem por fronteira a esfera dos direitos da pessoa humana e dos grupos sociais naturais, abre parênteses, direito à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade, esses contidos na Constituição Federal de 1988. Dentre outros. Querem se aprofundar sobre esses direitos, eu sugiro ou a leitura da própria Constituição Federal ou livros que tratam sobre direito constitucional. Seguindo. Na democracia, o homem é o fim e o Estado simples meio criado pelo homem
para melhor atingir seus objetivos de prosperidade e felicidade. No totalitarismo, ao contrário, o homem não tem senão os direitos que o Estado lhe concede, pois é simples instrumento para a grandeza, a força e o esplendor do Estado. Esta é a distinção básica sob o ponto de vista doutrinário, se bem que, na prática, observa-se por vezes o Estado democrático lançar mão, em períodos críticos, de medidas totalitárias, ou seja, utilizar-se de medidas totalitárias, enquanto, por outro lado, alguns estados totalitários se suavizam episodicamente em aberturas democráticas. O estado totalitário, também chamado autocrático, absolutista ou ditatorial, confunde-se com uma pessoa, abre parênteses, um Condottier ou um Führer. Aqui, Condottier era como era chamado Mussolini e Führer era como era chamado Hitler, fecha parênteses. Ou um partido que exerce o poder estatal de maneira despótica, única, sem admitir contestação ou oposição. Não há órgãos partidários, nem na sociedade nacional, nem nos grupos sociais menores. Não há liberdade de expressão, de propaganda, de reunião, constituindo-se as eleições em pitorescas farsas, com as listas únicas de candidatos acolherem praticamente a unanimidade dos votos dos eleitores. É o que ocorre tanto nos países comunistas, em que o partido único, titular da soberania, domina totalmente o Estado, como nos países apartidistas, entre parênteses, ele cita aqui o Haiti e muitos outros países da África, fecha parênteses, sob férrea ditadura, onde nem tal simulação eleitoral existe. Para melhor contagiar as multidões, o Estado totalitário utiliza-se sempre de algumas ideias em mitos, que substituem os princípios doutrinários. Ele se utiliza desses mitos para desviar um pouco a atenção das pessoas daquilo que é essencial, que é os princípios doutrinários que formam boa parte da organização do Estado. Para Lenin e seus sucessores, imbuídos da doutrina marxista, um instrumento da empresa mundial a que se propuseram é o Partido Comunista, que se servirá do Estado para alcançar o triunfo mundial, implantando uma ditadura despótica do proletariado. Proletariado é um termo cunhado por Marx. Eliminando todas as outras classes, após o que, atingida a paz social, pela inexistência de classes, o próprio Estado se tornaria inútil e tenderia a desaparecer. Assim, o termo desta caminhada seria a anarquia comunista. Abre parênteses, anarquia é igual à ausência de Estado. Fecha parênteses. O Partido Nacional Socialista de Hitler, que dominou a Alemanha de 1933 a 1945, para justificar seu monopólio, também trazia um mito. Adivinhem qual que era o mito? O racismo, fundado na, entre aspas, superioridade da raça ariana, razão invocada para a dominação das, entre aspas, raças superiores sobre povos de, entre aspas, raças inferiores. Essa missão teria que ser desempenhada sob a direção de um caudilho, de um condutor, ou, como Hitler era chamado, de um Führer, que para tanto deveria assumir o poder total. O fascismo, que governou a Itália de 1922 a 1943, igualmente tinha seu mito, formulado pelo próprio Mussolini, ou seja, pelo próprio ditador. Abre aspas. Nosso mito é a nação. Nosso mito é a grandeza de nossa nação. E a esse mito, a essa grandeza que queremos realizar, nós subordinamos tudo o resto. Fecha aspas. Era a divinização da nação, do Estado, a revivência da grandeza de Roma imperial.
que o fascismo tentava, buscando conquistar outros territórios mediterrâneos, abre parênteses, o antigo Mar Nostrum romano, fecha parênteses, sob a alegação da necessidade de espaço vital para localizar os excedentes populacionais da Itália. Nos 3 casos citados, lembra, os 3 casos citados, comunismo, nazismo e fascismo. Ou alguns estudiosos também consideram o nazismo como um nacionalismo. Nesses tipos de Estado, o poder é mantido não pelo livre consentimento dos governados, mas pela força e pela violência dos governantes. Por isso, em todos eles, desempenha papel preponderante e hipertrófico, ou seja, de fortalecimento, a organização policial, seja a polícia secreta, sejam as milícias do partido, sejam as forças armadas. Ainda não se apagou da memória da humanidade o estigma dos campos de concentração nazistas, com seus monstruosos fornos crematórios de judeus e de outros inimigos políticos. E lembra Toynbee que 35 milhões de seres humanos morreram na URSS, ou antiga União Soviética, para ali se institucionalizar a violência. Os regimes totalitários surgiram sempre em países cuja coesão interna se enfraquecera, onde a desunião do povo ou a ambição desenfreada dos políticos levaram o país a sangrar-se em lutas internas. Olha que ponto importante. Por isso, se costuma dizer que a democracia mal praticada, fundada em partidos inautênticos, dirigida por ambiciosos ou incompetentes, empobrecendo a nação, é que abre caminho para regimes de força. Em outras palavras, o totalitarismo muitas vezes é o fruto colhido da democracia fraudada, deturpada e corrompida. Como já observava Montesquieu, em sua obra clássica escrita em 1748, O Espírito das Leis, abre aspas, quando a virtude se debilita, as repúblicas convertem-se em anarquias e apelam para a tirania, fecha aspas. Nas primeiras palavras do livro 9, entende que, abre aspas, se uma república é pequena, ela é destruída por uma força estrangeira. Se é grande, ela se destrói pelo vício interior, fecha aspas. Tendo lembrado no capítulo anterior que, abre aspas, a corrupção de cada governo começa sempre pela dos príncipes, fecha aspas. Daí a luta dos povos livres para aprimorarem a prática e a vivência da autêntica democracia. Tarefa que não é suave, porque a democracia, como a forma de Estado mais perfeita levantada ou inventada pelo engenho humano, exige dos governantes e dos governados condições e qualidades que não se efetivam senão com muito sacrifício, idealismo, desprendimento, nível cultural, amadurecimento de uns e de outros. Por isso é longa e áspera a estrada da democracia, e raro são os países que chegaram à sua plena efetivação. Segundo o escritor americano Tatsuki, abre aspas, na prática, a democracia latino-americana nos últimos 150 anos não tem sido nem democrática nem representativa, exceto por breves períodos. Fecha aspas. E quanto ao nosso país, o então presidente Médici, lembrando, ditador da época da ditadura militar no Brasil, presidente Médici, general, afirmava reiteradas vezes que nunca tivemos uma autêntica democracia. Isso dita por um ditador. Mas
É inegável que a democracia constitui aqui uma verdadeira aspiração nacional. E todo nosso empenho, do governo e do povo, há de ser no sentido de caminharmos juntos essa longa estrada, unindo nossos esforços, sacrifícios e ideias, para conquistarmos a verdadeira democracia, forma de Estado mais adequada à índole do nosso povo, o qual traz na alma a vocação da liberdade e tem na vastidão do território um convite permanente ao exercício dela. Contudo, liberdade também significa responsabilidade. E quanto maior a liberdade, maior deve ser a cota de responsabilidade. Liberdade sem responsabilidade é anarquia, não democracia. Liberdade e responsabilidade, eis os dois termos essenciais da equação democrática. E para fecharmos, como estamos vendo, o Estado democrático se funda em alguns princípios. Podemos resumi-los em 3. Liberdade com responsabilidade, igualdade de todos perante a lei, abre parênteses, entendida como igualdade de oportunidade para todos, sem distinção de cor, sexo ou religião ou qualquer outra característica. Fecha parênteses. E a participação do povo no governo, por meio de representantes escolhidos em pleitos livres e autênticos. Mas não nos esqueçamos de que o princípio cardeal, principal, da democracia é o respeito aos direitos fundamentais dos seres humanos e dos grupos sociais naturais. Aqui a gente finaliza o trecho sobre totalitarismo e democracia. Espero ter contribuído com o debate que está posto na sociedade, com esse breve trecho trazido do livro Estudo de Problemas Brasileiros, do escritor Hilário Torloni, da qual eu tive a oportunidade de obtê-lo em uma geladeiroteca. Eu gostei do tema e aí peguei para ler. E por coincidência ele acaba trazendo justamente conceitos que são super atuais e super importantes para a nossa sociedade. Para aqueles que quisessem aprofundar mais sobre pensamentos políticos, ideias de governo, Estado, democracia, etc., eu sugiro o livro da Política, de vários autores que contribuem para esse livro. É um livro muito bom nesse sentido. Também indico o livro Eu Com Isso, do autor Júlio Mosquera. 1808, de Laurentino Gomes. Política pra quê? De Marcelo Ridente. A República dos Padrinhos, de Gilberto de Menstein. Programa Avança Brasil, de Fernando Henrique Cardoso. O livro Obanomics, escrito por John Talbot. O livro Corrupção Mostra Sua Cara, de Marco Morel. Esse livro é muito bom. E por último, indico a leitura dos Redentores, de Henrique Krauss, que trata sobre os governos da América Latina. Também muito bom. Espero que tenha contribuído, que tenham gostado. E para quem quiser me seguir nas redes sociais, meu Instagram é @ElieserSoalheiro. Meu Facebook é /Eliezer _Soalheiro. E meu LinkedIn é LinkedIn/Eliezer Soalheiro. Abraço e espero que tenham gostado do vídeo.